Imagine um mundo onde a verdade é cuidadosamente velada, onde os segredos mais profundos são protegidos a qualquer custo. Agora, visualize os corredores silenciosos do Vaticano, guardando um segredo tão perturbador que, se revelado, poderia mudar para sempre o que sabemos sobre a história da Igreja e sua relação com as profecias bíblicas. O que poderia ser tão poderoso a ponto de ser mantido sob rígido sigilo por séculos? O que poderia estar escondido nos arquivos secretos da Santa Sé? A resposta a essa pergunta pode estar diretamente ligada a um dos mais impressionantes livros proféticos da Bíblia, Daniel. Um profeta que séculos antes de Cristo teve visões extraordinárias sobre os impérios do mundo, suas ascensões e quedas, e sobre um poder que se ergueria para desafiar o próprio Altíssimo. Um poder que lançaria a verdade por terra e prosperaria. Mas se essa profecia se cumpriu, o que ainda está por vir? As páginas da história estão repletas de sinais, mas poucos ousam enxergá-los. O livro de Daniel, capítulo 2, nos apresenta a visão do rei Nabucodonosor, uma colossal estátua dividida em metais diferentes, representando impérios que viriam e cairiam. Mas é em Daniel, capítulo 7, que o mistério se aprofunda, quando 4 grandes bestas emergem do mar, símbolos de reinos dominadores, que moldariam a trajetória da humanidade. E então, em Daniel capítulo 8, surge um poder que se levanta com arrogância, perseguindo os santos do Altíssimo e tentando mudar tempos e leis. O que aconteceria se esse poder ainda existisse? Se ele estivesse camuflado dentro da própria estrutura que se proclama guardiã da fé? Se os registros históricos escondessem provas inquestionáveis de que o Vaticano conhece sua posição profética e age para manter a verdade encoberta? A resposta para essas questões pode mudar tudo o que você acreditava saber sobre religião, política e poder. A profecia está viva, e os eventos que se desenrolam diante dos nossos olhos podem ser o prenúncio do seu cumprimento final. A Bíblia não deixa dúvidas de que a história da humanidade está escrita antes mesmo de seu desenrolar. Deus revelou a Daniel um plano detalhado dos reinos que dominariam o mundo, desde Babilônia até os tempos do fim. Daniel, capítulo 2, nos apresenta o sonho do rei Nabucodonosor, onde uma estátua gigantesca, feita de diferentes metais, simboliza impérios que surgiriam e cairiam um após o outro. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua, que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. Daniel 2:31. Mas essa profecia não se limita a um simples ciclo de reinos. Ela aponta para um poder final descrito em Daniel 7 e 8, que ultrapassa os limites do domínio político e entra no território espiritual. A estátua culmina em pés de ferro e barro, um reino dividido e frágil, indicando que o último império da história não será como os outros. Mas a verdadeira chave para essa revelação está em Daniel capítulo 7, quando as bestas surgem do mar, representando potências que exerceriam influência sobre toda a terra. As 4 bestas vistas por Daniel eram diferentes uma da outra, e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Daniel 7:3. O primeiro era como um leão com asas de águia. O segundo parecia um urso que devorava carne. O terceiro era um leopardo com 4 cabeças e asas. Mas o quarto animal, esse era terrível. Depois disto eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava, e era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. Daniel 7:7. Esse último animal não é apenas um reino comum. Ele representa uma força que se espalharia pela terra e assumiria um papel de destaque na história da humanidade. Os estudiosos concordam que o Império Romano é o cumprimento dessa visão. Mas o que vem depois do Império Político de Roma? Algo ainda mais sutil e duradouro. Um poder religioso que se elevaria da estrutura desse império, exercendo domínio sobre nações e povos, mudando leis e tempos
e proferindo palavras contra o Altíssimo. É exatamente nesse ponto que a profecia de Daniel 7:25 faz uma revelação estarrecedora. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos e metade de um tempo. Que poder na história teve a ousadia de modificar os mandamentos divinos, alterando o dia de adoração instituído por Deus? Qual instituição removeu o segundo mandamento, que proíbe a idolatria, e reivindicou a autoridade para mudar a lei de Deus na terra? A resposta aponta diretamente para o sistema papal, que ao longo dos séculos consolidou sua autoridade sobre reis e governantes, exercendo influência sobre as nações da terra e se apresentando como o representante divino na terra. Mas a profecia não termina aqui. Daniel capítulo 8 nos traz mais detalhes sobre esse poder, apresentando um pequeno chifre que cresce em arrogância, se eleva contra o príncipe dos exércitos e lança a verdade por terra. E um exército lhe foi entregue contra o sacrifício contínuo por causa da transgressão, e lançou a verdade por terra, e o que fez prosperou. Daniel 8:12. Esse chifre pequeno não é apenas um símbolo de dominação política, mas de corrupção espiritual. Enquanto os impérios passados governavam pela força, esse novo poder governa por meio da influência e do controle religioso. Roma pagã se transformou em Roma papal, e com isso veio a fusão entre autoridade religiosa e política, um sistema que não apenas persegue, mas se coloca no lugar de Deus. A profecia de Daniel 7:8 reforça essa conexão ao descrever esse chifre pequeno como tendo olhos como de homem e uma boca que falava grandes coisas. Essa figura não é um simples rei ou governante, mas um poder que fala com grande arrogância, reivindicando prerrogativas divinas. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo. Daniel 7:25. Mas quem são esses santos? A história nos dá a resposta. As perseguições da Inquisição, os massacres dos valdenses, os huguenotes, os anabatistas, milhões foram mortos por se recusarem a se submeter ao domínio dessa instituição. Tudo isso foi um cumprimento exato da profecia de Daniel. Mas se o passado já revelou tanto, o que dizer do futuro? A profecia não se limita à Idade Média. O Apocalipse amplia essa visão e nos mostra que esse poder terá um papel crucial nos últimos tempos. João, em sua visão, descreve uma mulher vestida de púrpura e escarlate, adornada com ouro e pedras preciosas, segurando um cálice cheio de abominações. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. Apocalipse 17:4. Essa mulher representa uma igreja, mas não qualquer igreja. Suas vestes de púrpura e escarlata apontam para a opulência do Vaticano, para a grandiosidade de seus rituais e para a influência que exerce sobre os reis da terra. O cálice em sua mão é um símbolo do vinho da falsa doutrina, da corrupção da verdade. Mas há um detalhe ainda mais perturbador. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. Apocalipse 17:6. O que isso significa para os dias de hoje? O Vaticano ainda desempenha um papel central nos assuntos mundiais, influenciando decisões políticas, econômicas e religiosas. Se as profecias de Daniel e Apocalipse já se cumpriram no passado, elas continuam a se cumprir diante de nossos olhos. O poder descrito como chifre pequeno, a besta do Apocalipse, ainda está ativo e sua influência está longe de terminar. Durante séculos, o Vaticano se consolidou como o centro da autoridade espiritual no mundo ocidental. Suas bibliotecas, repletas de manuscritos antigos e documentos históricos, guardam segredos que poucos têm acesso. Mas entre os corredores silenciosos e as prateleiras repletas de pergaminhos, existe algo que jamais foi revelado ao público? O que poderia ser tão comprometedor
a ponto de ser mantido em absoluto sigilo. As profecias de Daniel e Apocalipse nos alertam sobre um poder que se levanta, persegue os santos do Altíssimo e manipula a verdade. E um exército lhe foi entregue contra o sacrifício contínuo por causa da transgressão, e lançou a verdade por terra, e o que fez prosperou.